Capítulo 21. Ora, quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou então 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está ao alcance de vossa vista, e logo achareis atada uma jumenta, e um jumentinho com ela. Desatai-os e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, tendes de dizer: O Senhor precisa deles. Com isso, ele os enviará imediatamente. Isto aconteceu realmente para que se cumprisse o que fora falado por intermédio do profeta, que disse: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei está vindo a ti, de temperamento brando e montado num jumento. Sim, num jumentinho, descendência de um animal de carga. Os discípulos foram então e fizeram conforme Jesus lhes ordenara. E trouxeram a jumenta e seu jumentinho, e colocaram sobre estes as suas roupas exteriores, e ele se sentou nelas. A maior parte da multidão estendeu na estrada as suas roupas exteriores, ao passo que outros cortaram ramos das árvores e os espalhavam pela estrada. Quanto às multidões, os que lhe precediam e os que lhe seguiam clamavam: Salva, rogamos, o filho de Davi! Bendito é aquele que vem em nome de Jeová. Salva-o, rogamos, nas maiores alturas. Entrando ele então em Jerusalém, a cidade inteira ficou em comoção, dizendo: Quem é este? As multidões diziam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. E Jesus entrou no templo e lançou fora todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as bancas dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração, mas vós fazeis dela um covil de salteadores. Aproximaram-se dele no templo também cegos e coxos, e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e os escribas viram as coisas maravilhosas que ele fazia, e os meninos que clamavam no templo e diziam: Salva, rogamos, o filho de Davi, ficaram indignados e disseram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Jesus disse-lhes: Sim. Nunca lestes o seguinte: Da boca de pequeninos e de crianças de peito forneceste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e passou ali a noite. Ao voltar à cidade de manhã cedo, ficou com fome. E avistando uma figueira à beira da estrada, dirigiu-se a ela, mas não encontrou nela nada, a não ser folhas, e disse-lhe: Nunca mais venha de ti fruto algum. E a figueira secou-se instantaneamente. Mas quando os discípulos viram isso, admiraram-se, dizendo: Como é que a figueira se secou instantaneamente? Em resposta, Jesus disse-lhes: Deveras eu vos digo, se somente tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que eu fiz à figueira, mas também se disserdes a este monte: Sê levantado e lançado no mar, acontecerá isso. E todas as coisas que pedirdes em oração, tendo fé, recebereis. Ora, tendo ele entrado no templo, chegaram-se a ele os principais sacerdotes e os anciãos dentre o povo, ao estar ele ensinando, e disseram: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Jesus disse-lhes em resposta: Também eu vos pergunto uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde se originou? Do céu ou dos homens? Mas eles começaram a raciocinar entre si mesmos, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, temos a multidão para temer, porque todos eles consideravam João como profeta. De modo que disseram a Jesus em resposta: Não sabemos. Ele, por sua vez, disse-lhes: Tampouco eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Que achais?
Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje no vinhedo. Em resposta, este lhe disse: Irei, senhor. Mas não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Em resposta, este lhe disse: Não irei. Depois deplorou isso e foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram: O último. Jesus disse-lhes: Deveras eu vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entrarão na frente de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, mas vós não acreditastes nele. No entanto, os cobradores de impostos e as meretrizes acreditaram nele. E vós, embora visseis isto, não o deplorastes depois ao ponto de acreditardes nele. Ouvi outra ilustração. Havia um homem, dono de casa, que plantou um vinhedo e pôs uma cerca em volta dele, e escavou um lagar, e ergueu uma torre, e o arrendou a lavradores, e foi viajar para fora. Quando veio a estação dos frutos, mandou seus escravos aos lavradores para receber os seus frutos. No entanto, os lavradores tomaram os escravos dele, e a um espancaram, a outro mataram, a outro apedrejaram. Mandou novamente outros escravos, mais do que os primeiros, mas fizeram-lhes a mesma coisa. Por fim mandou a ele seu filho, dizendo: Respeitarão meu filho. Ao verem o filho, os lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Tomando-o assim, lançaram-no fora do vinhedo e o mataram. Portanto, quando vier o dono do vinhedo, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe: Por serem maus, trará sobre eles uma destruição calamitosa e arrendará o vinhedo a outros lavradores que lhe entregarão os frutos quando forem devidos. Jesus disse-lhes: Nunca lestes nas Escrituras: a pedra que foi rejeitada pelos construtores é a que se tem tornado a principal pedra angular. Isto procede de Jeová e é maravilhoso aos nossos olhos? É por isso que vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produza os seus frutos. Também, quem cair sobre esta pedra será despedaçado. Quanto àquele sobre quem ela cair, será pulverizado por ela. Ora, quando os principais sacerdotes e os fariseus ouviram as ilustrações dele, repararam que falava deles. Mas, embora procurassem apoderar-se dele, temiam as multidões, porque estas o consideravam como profeta.